Olá, queridos amigos. Uma vez mais, estamos aqui juntos para compartilhar momentos de reflexão, de prece, de paz. E como sempre, antes de começar as nossas tarefas, fazemos uma breve leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje será do capítulo 11, A Fé e a Caridade, por um Espírito Protetor. E ele diz assim, no item 13: Eu disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, poderão encontrar impulsos generosos até mesmo entre as pessoas sem religião. Mas a caridade verdadeira, aquela que se pratica com a renúncia constante nos interesses egoístas, somente a fé poderá inspirar. Somente ela nos dá condições de carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve ocupar-se apenas da sua felicidade. Deus criou o homem com a certeza de que ele será feliz na eternidade. Por isso, a vida terrena deve servir unicamente para o seu aperfeiçoamento moral. Esse aperfeiçoamento se consegue mais facilmente com o auxílio do corpo físico e das exigências do mundo material. As dificuldades comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências, das necessidades, tudo isso constitui um meio para que se aperfeiçoem exercitando a caridade, apenas à custa de concessões e sacrifícios é que poderão manter a harmonia entre elementos tão diversos. E pensando um pouco na fé, na caridade, em tudo aquilo que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida e a vida de alguém que esteja próximo, pelo menos, vamos convidar a todos para que juntos elevemos o nosso pensamento a Deus, a nosso Pai. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, com a convicção certa e firme de que Tua companhia, de que o Teu amor infinito nos abraça, nos acolhe. Estamos certos de que Tu envias neste momento uma legião de amigos desse plano espiritual tão maravilhoso para nos abraçar, para encher e para preencher todos esses vazios que porventura existam em nossa vida. Que esta doutrina de amor que um dia Tu enviaste à Terra e que hoje faz parte do nosso dia a dia e que com muito esforço tentamos praticá-la em nossas vidas, se faz presente hoje uma vez mais através de uma explanação, de uma palestra. E para quem tem hoje a responsabilidade de transmitir um pouco dessas ideias, desses pensamentos, queremos pedir a Tua proteção especial, para que cada palavra, para que cada pensamento possa ficar nos nossos corações, para que tenhamos cada vez mais a certeza da Tua presença em nossas vidas, da presença do Mestre Jesus em cada um dos nossos passos. Que assim seja, Senhor. Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Hoje estudaremos o capítulo 27, itens 5 a 8, Eficácia da Prece. O capítulo se chama Pedi e Obtereis. Ok? Vou compartilhar minha tela para que a gente possa... Deixa eu colocar aqui...
se valer aqui de uma apresentação que vai com certeza nos abrilhantar aí de uma forma mais clara sobre esse estudo, né? Então vamos falar sobre a prece em si, né? Inicia com Marcos nos dizendo, nos trazendo o que Jesus nos disse, né? Seja o que for que peçais na prece, crede, o obtereis e vos será concedido o que pedirdes. Capítulo 11, versículo 24. Apóstolo Marcos, né? Nós sabemos que há pessoas aí que contestam a eficácia da prece, né? Elas se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, não tem necessidade de expô-las, né? Ele sabe de tudo, né? E ainda dizem, né? Já que tudo se encadeia no universo, já que as leis são eternas, né, são imutáveis, que as nossas súplicas não vão mudar nada, né? Nos decretos de Deus. Mas, enfim, existe uma certa coerência nisso que está sendo falado, mas não é bem assim. Certamente as leis são eternas, são imutáveis, mas nós não podemos esquecer que nesse contexto todo está as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas atitudes, aquilo que fazemos ou deixamos de fazer influencia no nosso destino, influencia no nosso futuro. Nós podemos dizer que o nosso presente que vivemos hoje, ele é fruto, sim, das nossas ações, das nossas atitudes ou das nossas ausências do passado. Então, se queremos sermos mais felizes para o futuro, nós começamos revendo as nossas atitudes aqui no presente. Por aí. E esse estudo vai fazer com que a gente entenda melhor o porquê que devemos fazer as preces, né? Para iniciar nosso estudo, até para trazer algo a mais, nós fomos buscar lá na Revista Espírita, de 1858, Kardec nos traz que todos os povos oram, do selvagem ao civilizado. Aí são levados pelo instinto, e é o que os distingue dos animais. Sem dúvida, oram de maneira mais ou menos racional. Mas, enfim, oram, né? Os que, por ignorância ou presunção, não praticam a prece, formam no mundo insignificante minoria. Praticamente todos os povos oram. Se todos oram, não quer dizer que eles têm que orar da mesma forma. Mas todos os povos trazem em si, todas as pessoas trazem no seu íntimo, essa necessidade de se interligar ao plano espiritual, transcender este corpo, esta matéria, se interligar em alguma coisa que transcende essa matéria. A espiritualidade faz parte. E ele diz ainda que a prece é, pois, uma necessidade universal, independente das seitas e das nacionalidades. Sim, isso independe, porque essa necessidade que vemos está, inclusive, no próprio planeta de ele poder evoluir. O planeta de provas e expiações que hoje vivemos, que precisa passar para um planeta de regeneração, passa, sim, pela sua espiritualização. Não é o planeta que vai ficar espiritualizado, e sim as pessoas que vivem nele. É somente aí que vai haver a transformação deste mundo, quando as pessoas se transformarem em pessoas melhores. E a espiritualização é o caminho. E a prece é um mecanismo para que as pessoas se espiritualizem. Olha só, vários exemplos de orações de povos nas preces, orando, buscando o entendimento, buscando o acolhimento, buscando o auxílio necessário da espiritualidade que vive ao redor da Terra para nos ajudar em nossa jornada.
Mas nós estamos falando de oração, de prece. E muitos podem estar se perguntando, mas o que é isso? Como que se faz isso? Será que o que eu estou fazendo hoje, e chamo de prece, chamo de oração, será que eu estou certo? Pois bem, Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 27, só que no item 9, um pouco mais à frente, fala sobre o que é a prece. Nos diz que a prece é uma invocação, que ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Essas são as três formas de agir quando você ora, quando você faz a prece. Você pede, agradece ou louva a Deus. Glorifica. Isso são demonstrações de fé, de resignação, de amor ao próximo, de desprendimento. Né? André Luiz também nos traz, no livro Conduta Espírita, que a oração é luz da alma, refletindo a luz divina. Luz na alma, refletindo a luz divina. Nós temos, no nosso íntimo, a centelha divina. E por último, não menos importante, Bezerra de Menezes nos traz no livro A Coragem da Fé, no capítulo 3, que a prece jamais é um monólogo. Então, pelo recolhimento íntimo, na oração, a criatura conversa com o Criador, que não a deixa sem resposta. Então, coisas importantes que Bezerra nos traz aqui. Primeiro, quando oramos, quando fazemos a nossa prece, não estamos sozinhos. Não conversamos ao vazio, ao ar. Não. Sempre tem alguém conversando conosco. Então não é um monólogo. Né? Qual é o oposto do monólogo? É o diálogo. Por mais que eu só escute a minha voz, pode ter certeza que a espiritualidade estará nos respondendo diante daquilo que estamos falando. Então, primeiro ele diz o que é a prece. É um diálogo com o plano espiritual. Segundo, ele diz como fazer, que é um recolhimento íntimo na oração. E o que isso nos leva? A conversar com o Criador. E essa conversa traz como resultado a resposta. Porque ele diz ali que nunca, ou que nunca nos deixa sem resposta. Importante esse ensinamento de Bezerra, que faz com que a gente reflita que a prece vai muito além desse monólogo que normalmente a gente acha que é. Muitas vezes a gente ora. Ora porque a gente aprendeu desde pequeno a orar, porque os nossos pais nos ensinaram, porque a nossa família, porque a nossa religião, porque o momento, enfim. Mas nós temos que orar sabendo o porquê oramos. E aqui é uma bula. Aqui ele demonstra como devemos fazer, para quê e o que acontece quando se ora com fervor. Continuando o nosso estudo, a gente pode ver nessas demonstrações de oração que não é a atitude, não é o ato em si, mas é o sentimento que somos capazes de empreender nesse ato, nesse diálogo com o plano espiritual. Essa forma de conversarmos com a espiritualidade. Sem dúvida alguma que as leis naturais, elas são imutáveis, né? Que Deus não pode derrogar ao capricho de cada um. Mas daí crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, aí vai uma grande distância, né? Porque se fosse assim, o homem não passaria de um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa, né? E aí, nessa hipótese, só nos restaria curvar a cabeça, né? Sob o golpe de todos os acontecimentos, né? Sem procurar evitá-los, porque não deveria nem tentar desviar de um raio, por exemplo. E aí a gente fica se questionando, né? Deus não me deu a razão, a inteligência para que eu as utilizasse?
Não me deu a vontade para não querer? Atividade para eu ficar inativo? Então, a razão me diz que não está certo. Então, como o homem é livre para agir num sentido ou em outro, seus atos acarretam a ele e às demais pessoas consequências subordinadas ao que ele faz ou deixa de fazer. Então é importante que a gente entenda isso. É importante que a gente saiba que não somos um barco ao léu da tempestade, do vento, das águas. Nós fazemos escolhas, nós estamos à frente das nossas vidas. Sim, subordinados às leis naturais. Mas as consequências daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, nós iremos responder. Nós teremos que trabalhar, ou consertando, ou melhorando, ou refazendo. São oportunidades que nos surgem a todo instante. Mas o problema é que o homem, em geral, só vê o presente. Né? Então, seria ilógico concluir essa máxima, né? Seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido. Que basta pedir para obter. Como seria injusto acusar, então, a providência se não atender a nossa súplica que nós fazemos, né? Então, é assim que procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Que o homem, em geral, só vê o presente. Ora, ele sabe melhor do que nós o que é melhor para nós, o que é para o nosso próprio bem. Então, a gente tem que raciocinar e pensar. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus nos deixará sofrer. Como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Mas qual é a cura que ele se refere? Me parece quase ilógico o que ele traz aqui. Como assim? Sofrer para que venha a cura? É que ele traz a questão como se fosse uma cirurgia em que o cirurgião corta, trazendo a dor ao paciente. Mas esse corte é para extirpar o que está fazendo mal a ele, e extirpando este algo, trará a cura para ele. Trazendo para a nossa realidade vivida, nós entendemos que a dor, ela tem uma grande finalidade, mas na cura não do corpo, mas na cura da alma. A dor é um veículo que se instala no corpo. E através desta dor, nós podemos buscar a cura da alma. E essa dor do corpo só irá cessar quando curada a alma. Porque aí ela perde a finalidade da sua existência. Não há necessidade de você ter dores no corpo quando a alma já está curada. Essa é a relação nossa com o plano material. Nós somos espíritos criados para o infinito. Mas o corpo é provisório. Este corpo que eu tenho hoje é provisório, como vários outros que eu já tive, e quantos mais ainda terei pela frente. Que eu possa aproveitar nesta encarnação bem o meu corpo, para que o meu espírito aproveite bem a sua evolução. Então, meus queridos irmãos, a eficácia da prece diz que Deus concederá ao homem se ele lhe pedir com confiança. E o que ele vai nos conceder? A coragem, a paciência, a resignação. A cura só virá por nós mesmos, na medida desta autotransformação, através do mérito. Deus também irá nos conceder os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, tendo mérito, porque mediante das ideias que fará que os espíritos bons
nos surgiram, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Até nisso, né? Deus não vem e retira a situação, mas Ele me dá condições para que eu descubra a cura das doenças, para que eu descubra os melhores métodos para tratar determinadas doenças, para que as pessoas sofram menos, morram menos e possam aproveitar melhor a sua encarnação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. E não os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Nós temos a nossa razão, nós temos a nossa inteligência. Então, que este homem que busca a sua evolução possa utilizar-se dessas faculdades para que ele entenda por onde deve caminhar. Entretanto, na maioria das vezes, o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem nada fazer de sua parte. Ele espera um milagre, ele acha que orando o milagre vai acontecer. Nós temos que orar, sim, mas não é só pela oração. Ajuda-te, que o céu te ajudará. No capítulo 25, buscai e achareis, do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: pede e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto, quem pede, recebe, quem procura, acha. E aquele que bate a porta, ela se abrirá. Vejam só, meus irmãos, a espiritualidade já nos traz esses verbos todos, são verbos, né? Bater, buscar, agir, né? São verbos de ação. Para que eu consiga alguma coisa, eu preciso agir. Eu preciso buscar, bater, né? Para que eu ache, para que eu seja atendido, para que a porta se abra. Enfim, meus irmãos, para que eu ache, eu preciso procurar. São atitudes, nós precisamos mudar essas atitudes. Como bem nos disse Jesus, pedi e obtereis, ajuda-te, o céu te ajudará. Olha só, meus irmãos, esse é o exemplo de que precisamos. Orarmos com fé, com sabedoria, com entendimento. Busquemos, então, na eficácia da prece, aquilo de que precisamos para nos sermos melhores. Muito obrigado pela atenção de todos e fiquemos em paz. E agora, agradecendo por estas palavras maravilhosas, por estes momentos de reflexão, de lucidez, convidamos a todos para encerrar as nossas tarefas deste dia com uma prece, direto do nosso coração. E assim, vamos dizer: Pai de infinita bondade, muito obrigado por estes momentos de paz, por esses momentos de harmonia, por essas reflexões que nos fazem sentir melhores, que nos fazem pensar e que nos ajudam a projetar a nossa vida para um caminho mais certo, mais seguro. Obrigado, porque juntos, desta forma tão diferente, tão virtual, mas juntos, temos a oportunidade de nos reunir em Teu nome da mesma forma, com os nossos pensamentos, com os nossos corações. Pedimos, Senhor, que chegues à casa de cada uma das pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, e de todas aquelas que elas possam projetar nos seus pensamentos, para que se multiplique a Tua paz, a Tua luz e a Tua bondade por tudo aquilo que Tu criaste. Muito obrigado, Senhor.